Fala galera, tudo bem? Fim de jogo, Neoquímica Arena, Corinthians 2, Santa Fé 0. Acima de tudo, uma vitória segura do Corinthians. Do começo ao final, sofreu muito pouco, o Gus Souza praticamente não fez nenhuma defesa. O time criou algumas oportunidades, o goleiro deles teve que trabalhar e os gols foram saindo. Foi 2, mas poderia ter sido até um terceiro gol ali. O Corinthians fez um bom jogo. E algumas coisas são muito importantes. Não tomou gol de novo, terceiro jogo sem tomar gol com o Diniz, são 270 minutos, sem contar os acréscimos, e nenhum gol tomado. Isso é muito importante. 100% de aproveitamento, claro, na Libertadores, são 6 pontos em 6 possíveis, né? São 2 vitórias, o que é muito importante. Então, são 2 dados. Voltou a ganhar na Neoquímica Arena, eram 4 jogos sem ganhar, muita coisa. 4 jogos sem vencer, quebrou esse jejum. Ele sabe de tudo. Tá aí, ó, Ulisses Costa, monstro. E voltou então a ganhar na sua casa depois de 4 jogos, o que é muito importante também, quebrando, enfim, esse jejum aí, que passou o mês de março, por exemplo, sem ganhar. Mas, ó, a virada de chave pra mim ainda não aconteceu. Pra mim só vai acontecer se ganhar do Vitória no Barradão. Porque a posição no Corinthians do Campeonato Brasileiro é ruim, tá na beira da zona de rebaixamento. Então, apesar da boa campanha, com o Diniz na Libertadores, precisa virar a chave ganhando em Salvador e melhorando a posição. Você está comigo nessa ou não, hein? O que você pensa? Vou falar uma coisa para vocês, seus Andes. Podem dormir, seus Andes. Segue o líder. Vou falar mais, hein? O último campeão invicto, sabe quem que foi da Libertadores? Segue o líder, vão dormir, seus Andes. Vai, Corinthians! Diniz, mais uma vez, o time sem tomar gol, consegue fazer o time compactado, o time com vontade de vencer. Gustavo Henrique jogando muita bola, o Yuri não fez gol, mas o que correu esse Yuri Alberto, Garro jogando muita bola, o Diniz consegue fazer o time jogar. É impressionante. Então, parabéns ao Diniz, porque a Libertadores até aqui não tomou gol. Bora lá, pessoal! Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Santa Fé 0. Chupa, malandra, que é Coringão, mano. E o Diniz que tem muita coisa ainda pra arrumar nesse time do Corinthians, mas se tem uma parada que não dá pra negar, é que é um time com outra cara, com outro espírito. Hoje é um time que luta, é um time que se entrega, é um time que combate, sem contar que é muito mais confiante também. E se a diretoria do Corinthians tivesse trocado o Pardal lá atrás, naquela data FIFA, quando teve oportunidade, o Corinthians já poderia estar muito melhor do que está. Porém, não vamos reclamar não. Antes tarde do que mais tarde, é ou não é? E o Corinthians que teve uma certa dificuldade no primeiro tempo, pessoal. Acabou ali esbarrando na forte retranca do time do Santa Fé. O Corinthians não conseguia achar espaços. Mas o bom desse time, pessoal, é que é um time que não se desespera. Vai trabalhando a bola, vai tocando com calma, até conseguir achar uma jogada de gol e abrir o placar. E quando o Garro vem pro jogo também, pessoal, cara, não tem o que discutir. O Corinthians joga bem. E a torcida ainda de vez em quando pega no pé do cara, em alguns momentos até com uma certa razão, mas inegavelmente, pessoal, o Garro é o jogador mais técnico que o Corinthians tem no elenco. Temos que bancar esse cara, mano. Se o Garro tivesse na Bíblia, ele era o Moisés, mano. O Garro é o Moisés do Corinthians, é o cara que abre o meio campo. Então vamos bancar o cara, mano. E ô Diniz, parabéns, hein? Continua invicto no Coringão. O Corinthians continua 100% de aproveitamento na Libertadores da América, inclusive em um grupo que era tido talvez como um dos mais difíceis dessa fase agora de grupos da própria Libertadores da América. E vou te falar, cara, o Corinthians já tem tudo para encaminhar a classificação na próxima rodada contra o Peñarol dentro da Neoquímica Arena também. Será que eu tô sendo talvez um pouco precipitado? Mas essa campanha tá me lembrando 2012, hein? Segura nós, velho! Aí, Bayern, quero vocês no Mundial! Vai, Corinthians! A verdade, dá de goleada mesmo, a Rádio Craque Neto Euro 17 arrebentando a boca do balão. E esse agasalho aqui é incrível, cara. Esse é um dos agasalhos mais bonitos da história do Corinthians, diga-se de passagem. Parabéns pro Fernando Diniz, 2 vitórias na Libertadores, consegue um empate contra o Palmeiras com só 9 jogadores. Tá entendendo que ele precisa se reinventar e modificar aquilo que ele tentava fazer nos outros clubes. O time do Corinthians, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, craque, o craque perfil líder, e aí o Matheus Bidu também, 4 ótimos jogadores e mais o Ranieri, que fez o gol. Ranieri e Gustavo Henrique, não foi o Memphis. O Memphis estava lá na arquibancada tirando foto.
só sabe fazer isso. E vocês pagam pau pra esse cara. Eu pago pau é pro Ranieri, irmão. É pro Gustavo Henrique. É pro Hugo, que fez a grande defesa. Entendeu? Pro Garro, que jogou muita bola. Pro Yuri Alberto, que corre pra caramba. É esse tipo de jogador que o Corinthians tem que ter. Parabéns ao Gustavo Henrique, parabéns pela... E o Corinthians vai buscar o título na Libertadores. O Corinthians vai buscar o título na Libertadores, garotinho. Vamos lá, o craque perfil líder pra mim... Ranieri não, Gustavo Henrique. Craque perfil líder, Gustavo Henrique. Pra você, Doni. Craque perfil líder, Gustavo Henrique. Pra você, meu querido, olha lá, é ele que tá assinando a camisa lá? Não sei se era. Ele o tal de Memphis, né? Assina a camisa pra todo mundo e faz aquele H, mas quem joga, quem corre, são esses caras aí. Vamos lá, o craque perfil líder. Gustavo Henrique, craque perfil líder. Vamos lá, pra mim, o pé de rato, Pedro Raul. Ó, domínio que ele deu, vai tomar banho na soda. É difícil, né? Pedro Raul. Pra você, Doni. André, boa, pra você. Eu vou no Pedro Raul também. Pedro Raul, então, o pé de rato aqui na Rádio Craque Neto, Euro 17. É isso aí, meus amiguinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ótima madrugada pra você, meu caro amigo, torcedor ou não do Coringão. Sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso Decimão da Márcia. Começando aí mais um episódio. Noite de vitória do Coringão, noite de alegria, noite de felicidades. Na verdade, noite de paz, noite de dar um alô na patroa, noite de dormir bem, de ter aquela noite de sono revigorante, acordar bem amanhã para vocês que vão trampar a empresa, chegar, zoar a porcada, zoar os os secadores e ficar em paz. Hoje eu não quero ouvir se o time é fraco, se o time, o Santa Fé é isso, é aquilo, eu não quero saber, tá, gente? Eu não quero saber, sinceramente eu não quero saber. Hoje é dia da gente comemorar, estar feliz, aproveitar o momento, né? Não me venho aqui antecipar sofrimento, mas que é o Diniz e tal. Eu já falei pra vocês tudo que eu pensava, nunca fui a favor da chegada do Diniz, mas tomara que ele calhe a minha boca. Tem uma galeraça no Instagram falando, Croizão, eu tô com medo, cara, porque eu sei que no final das contas, a gente sabe que não vai dar... E, cara, tomara que eu esteja errado, tá bom? Tomara que eu esteja... Como eu já falei, tomara que eu esteja errado, tomara que dessa vez, diferente dos últimos 40 trabalhos do Diniz, né, exceto do Fluminense, claro, que seja diferente, né? Porque a gente já vê um time... E é como eu falei, né? Eu só vou falar o trabalho do Diniz daqui uns 2 meses, mas alguns pontos a gente já consegue ver em um Corinthians mais compacto. Não tem como negar que o Garro, de uma hora para outra agora, resolveu rotacionar no campo. Isso é muito da entrega também, não é somente porque o Diniz é um gênio, né? Não é porque, né, o Diniz é um gênio. Não, muda técnico. Às vezes o cara tá insatisfeito com o Dorival, às vezes o cara não quer correr pelo Dorival, às vezes o cara vê numa chegada de um novo técnico, inclusive que deu a abraçadeira de capitão pra ele, uma entrega maior, e a gente tá vendo um Garro diferente mesmo, né? Em todos os lados do campo, picotando o jogo, dando assistência. Hoje ele era pra ter dado mais uma assistência, que o Yuri inventou mais uma vez, né? Em chutar no ângulo, essa aí era só ele bater cruzado ali pra marcar. Mas, cara, tomara que eu esteja completamente errado. Acho que vocês já me acompanham aqui há 4 ou 5 anos no 10º e já estão cansados de saber. Eu não tenho esse ego, não. Quando eu tenho total certeza de que eu não quero um profissional chegando aqui, eu vou chegar aqui, vou criticar e vou falar que não quero, como eu sempre faço. Agora, se o cara for bem e estiver fazendo bem pro Corinthians, meu irmão, foda-se o que eu penso, tá? Pau no meu cu. Desculpe o palavreado, mas foda-se o que eu penso. O importante é o Coringão, o importante é que a instituição esteja bem, esteja vencendo. E se ela estiver, tomara que vocês me aloprem quando a gente estiver lá levantando uma caneca, que eu vou chegar aqui e vou me aloprar junto, né? Então essa é minha torcida também, tá? Espero que aconteça. Bom, rapaziada, num jogo que não foi nenhum jogo brilhante, não foi nenhum jogo magnífico, que deu pra ver ali um estilo do Diniz, o que a gente já vê, né, como eu falei, é um time que joga mais junto. O que eu quero dizer com isso? É um time que joga mais próximo um do outro, né? Os jogadores, eles estão em linhas mais compactas, então facilitando assim a troca de passe. A gente vê que isso vai acontecendo até o momento em que o Garro
realmente solta essa bola para um Yuri Alberto, para um Kaique, enfim, aquelas bolas em profundidade para a correria desses jogadores que estão ali justamente para tomar esse espaço vazio do adversário, né? Então, a gente viu hoje o Hugo já dando aquelas, né? A bola vai para ele, não consegue dominar. E, cara, isso é um dos perigos do futebol do Diniz. Não tem como, a gente vai passar por isso, né? Eu não tenho dúvida que a gente vai passar por isso diversas vezes, de ficar com o coração na mão quando a bola tá circulando ali pela zaga. Acho que todo torcedor passa por isso, e não tem muito o que falar, não. Agora, sobre o jogo em si, galera, vamos esquecer a qualidade do time adversário, tá? Não acho que seja um time tão fraco assim, por exemplo, como era o Platense, mas também não é nenhum, obviamente, uma equipe absurdamente técnica. A gente viu isso, tinham jogadores lá de 40 anos, tinha um lá na zaga, cabeleira branca também, que parecia que tinha uns 40 e todos, mas de qualquer forma, são testes, galera. Jogo de Libertadores não tem molezinha, não. Jogo de Libertadores é pegada, é duro. Você vê que a diferença dos árbitros, né? Hoje, direto ali, alguns jogadores nossos e do time adversário se jogavam, tentavam cavar falta. Cara, árbitro de Libertadores não cai nesse lenga-lenga, não cai nesse papinho de cai-cai. Árbitro de Libertadores, de fato, deixam a partida correr mais. Isso aconteceu tanto favorecendo a gente, o nosso ataque, uma bola que a gente toma, parecia ser falta e não foi, deixou seguir e continuou o lance, como também para o adversário. Então não adianta que os caras já coloquem isso na cabeça, que ficar se jogando, se atirando, não vai funcionar para nada, né? Fala, fiel, que vitória do nosso Corinthians. Gustavo Henrique quase marca o segundo gol dele, craque da partida para mim, deu uma assistência, marcou gol, quase fez o segundo, defesaça do goleiraço. Corinthians fazendo uma boa partida, já fez contra o Platense, jogou bem também contra o Palmeiras, ainda segurou o placar ali com 2 a menos, e hoje mostrando um futebol também bem interessante, um belo futebol. Poderia até ter ampliado esse placar, já vendo alguns sinais ali do trabalho do Diniz, e o Corinthians agora soma em 3 partidas, 2 vitórias, sendo uma fora de casa e um empate, aquele contra o Palmeiras. Heróico, vamos chamar assim, com 2 a menos, e na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Vitória e vai pegar 2 partidas fora de casa agora, fiel. Sabadão, dia 18, às 8 horas da noite contra o Vitória, fora de casa. Aí vem a Copa do Brasil. A gente vai enfrentar o Barra, que foi campeão catarinense. Não vai ser jogo fácil, o Corinthians precisa ter cabeça no lugar, pé no chão, muita humildade, ir pra cima dos caras. Quinta rodada da Copa do Brasil, Corinthians precisando ganhar para avançar. Só um avança e depois tem o jogo de volta só lá no dia 14/5. Importante fazer um placar interessante aqui, depois decidindo dentro de casa. Aí depois do Barra vem Vasco, dentro de casa na Arena no domingo, 4 horas. E aí a gente volta para Libertadores contra o Peñarol no dia 30/4, jogando dentro de casa. Então o Corinthians ganhando também do Peñarol já dá uma boa largada aí, aproveitar esses jogos dentro de casa para ir para 9 pontos. Vamos torcer aí para Peñarol e o Platense, que vão jogar amanhã, né? Se eu não me engano, que eles empatem aí e somam menor número de pontos possíveis, né? Aí vem Mirassol, fora de casa, o Corinthians encarando no dia 3/5, 8h30. Depois pega o Santa Fé fora de casa. Os caras vão vir com sangue nos olhos para dar o troco. Corinthians precisando segurar, ganhar essa partida aí a qualquer custo. É possível ganhar, o time dos caras não é tudo isso. Corinthians jogando futebol que sabe, dá para ganhar no dia 6/5 às 9h30. Aí tem clássico, hein? Contra o São Paulo, dentro de casa na Neoquímica Arena, dia 10/5 às 18h30. E aí a gente pega o jogo de volta aí com o Barra. E o Corinthians agora na liderança do grupo. Aí, seus antes, segue o líder aí. Vai dormir, seus secadores. 6 pontos somados, 2 vitórias em 2 partidas, 4 gols marcados, saldo de gols 4. Melhor é isso, hein, fiel? 2 partidas, sendo uma fora de casa, não tomamos nenhum gol e nem contra a porcada, jogando com 2 a menos. 2 vitórias aí do Coringão, Peñarol, 1 ponto, Santa Fé 1 ponto, Platense até agora nem 1 pontinho, depois a gente pega o Peñarol. Então que eles empatem aqui, né, somem só 1 pontinho cada um no máximo, o Corinthians fica largado aí na frente, Corinthians começando muito bem a Libertadores, graças a Deus. E hoje Ranieri marcando ali depois de um bom tempo, em um passe praticamente, quase colocando a bola dentro do gol ali, Gustavo Henrique. Numa jogada ensaiada, Garro jogando lá atrás, Gustavo Henrique dando de cabeça pro meio da área, e Ranieri só empurrando para a rede.
Gustavo Henrique, depois quase de um voleio ali, o jogador ainda atrapalhou, ele quis fazer aquilo, um belo gol passando, caindo assim lentamente por cima do goleiro aos 80 minutos, fazendo o segundo. O Corinthians que teve 17 chutes, sendo que 10 foram no gol. A gente já vê aí o time desenvolvendo um melhor futebol, ficando mais com a bola, criando algumas oportunidades, precisa acelerar um pouquinho mais, eu acho que aquele jogo ali atrás entre os zagueiros, né, ter mais velocidade na troca de passe para envolver o adversário, mas o Corinthians já demonstrando uma evolução nessas partidas aí com o Diniz, 66% de posse de bola, que em 16 passes, 90% de precisão no passe, errando poucos passes, 6 faltas cometidas, 1 cartão amarelo, 1 impedimento e 8 escanteios. Enquanto o time aí do Santa Fé, 7 chutes, 2 foram no gols. Bem pouco aí porcentagem de posse de bola. O Corinthians fazendo mais uma boa partida. Eu sei que gostou aí, tá feliz com a vitória. Acertei o placar em 2-0 e ainda falei que o Corinthians ia jogar bem, ia jogar um futebol legal. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa vitória. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, vai Corinthians!